E se eu te dissesse que a estrada mais larga para a perdição eterna não é a viela escura da taverna ou do prostíbulo, mas o corredor acarpetado e silencioso de uma igreja? E se eu te provasse que o veneno mais letal para a alma não é o ateísmo declarado, mas a religiosidade vazia que canta hinos a um Cristo que jamais conheceu? Ó alma, escuta-me, pois por 30 dias eu caminhei à beira deste abismo, e o que vi lá embaixo gelou-me os ossos. Descobri um método de oração, uma fornalha de apenas 5 minutos diários, concebida por aquele homem de Deus, John Wesley, que funciona como um espelho impiedoso para a alma. Não é uma devoção suave, é uma vivissecção espiritual. E ao me submeter a ela, a mais terrível de todas as realidades me golpeou como um raio. É perfeitamente possível professar o nome de Cristo com fervor e ainda assim estar completamente desprovido de sua presença salvadora. As 22 perguntas que Wesley cravava em seu próprio peito dia após dia não são um exercício de piedade, mas um tribunal divino instalado no coração. Elas rasgam o véu da hipocrisia, esmagam a fachada da santidade e expõem a lepra da autojustiça. Na primeira vez que ousei sussurrar estas questões na presença de um Deus santo, não chorei lágrimas de emoção. Derramei soluços de puro terror santo. A percepção de que minha fé era uma concha oca, uma armadura polida que não protegia coração algum, partiu minha alma em duas. Amado, preciso ser brutalmente honesto, pois almas estão em jogo. Milhões estão marchando para o inferno hoje, com bíblias de couro sob o braço e o nome de Jesus a lhes adornar os lábios. São frequentadores de templos, mas estranhos a Cristo, conhecedores da letra, mas mortos para o Espírito. As palavras de nosso Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, deveriam ecoar como um trovão em cada púlpito e em cada coração que se diz cristão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E a quem ele dirigiu esta advertência pavorosa? Não aos pagãos em terras distantes, não aos céticos zombadores, mas àqueles que profetizavam, que expulsavam demônios e que operavam milagres em seu nome. Como por todos os céus é possível realizar tais obras e ainda ouvir a sentença final? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim? A resposta, meu caro amigo, reside no abismo infinito que separa o mero professar do verdadeiro possuir. Wesley compreendia esta distinção com uma clareza que beirava o terror. Ele sabia, com uma certeza que lhe tirava o sono, que a Inglaterra de seu tempo estava abarrotada de cristãos nominais, de homens e mulheres que haviam sido batizados, confirmados e que participavam da comunhão, mas cujas almas estavam irremediavelmente perdidas, navegando em direção ao abismo sem sequer perceberem. Foi por esta razão, movido por um zelo santo, que ele desenvolveu este método implacável de oração, uma disciplina que não te permite esconder-te atrás de rituais vazios ou de uma ortodoxia morta. As perguntas que ele formulou para si mesmo eram como bisturis afiados nas mãos de um cirurgião divino, cortando através da carne da autojustiça para revelar o câncer oculto do pecado. Acordei hoje com pensamentos celestiais em minha mente. Meu primeiro pensamento ao despertar foi sobre a glória de Deus? Orei com o fervor de um homem que se afoga ou apenas repeti palavras gastas pelo tempo? Quanto tempo dediquei hoje à oração secreta, àquele combate solitário, onde a alma encontra o seu Criador face a face? Li a palavra de Deus como um faminto devora o pão ou por mera obrigação religiosa? Apliquei imediatamente em meu coração e em minha vida aquilo que li. Falei do amor de Jesus a alguma alma perdida hoje? Pequei conscientemente contra a luz que Deus me deu? E se pequei, confessei meu erro com o coração quebrantado, no mesmo instante em que a transgressão ocorreu. Estou, porventura, a guardar algum pecado secreto, algum ídolo escondido nos porões da minha alma? Há em meu coração a semente amarga da inveja por alguém? Murmurei ou reclamei das providências divinas em algum momento do dia? Fui verdadeiramente grato em todas as circunstâncias como a palavra ordena? Meu coração, neste preciso momento,
Arde de amor por Deus ou está frio como uma pedra de gelo? E a pergunta final, a mais terrível de todas: se eu morresse agora, neste exato instante, estaria eu pronto para encontrar o meu juiz? Quando comecei a fazer estas perguntas diariamente, com uma honestidade que me custou rios de lágrimas, descobri que toda a minha religião era pura performance, um teatro encenado para uma plateia de homens e, quiçá, para enganar a mim mesmo. Eu conhecia todas as doutrinas corretas, podia citar versículos de cor, participava de todos os cultos e atividades da igreja, mas o meu coração estava morto para Deus, gélido, sem pulsação espiritual. Era exatamente a descrição assustadora que o apóstolo Paulo faz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A primeira semana dessa jornada foi absolutamente devastadora. Cada manhã, ao me colocar diante de Deus com estas perguntas, era como se camadas e mais camadas de um verniz religioso, aplicado ao longo de anos, fossem sendo arrancadas violentamente, expondo a madeira podre por baixo. No terceiro dia, quando cheguei à pergunta de Wesley, meu coração está quente para com Deus neste momento, tive que admitir, com a boca cheia de cinzas, que não sentia absolutamente nada. Zero. Nenhum amor genuíno, nenhuma paixão santa, nenhum fogo consumidor. Apenas o vazio gélido e sepulcral da religiosidade morta. Foi então que compreendi, como um raio que parte uma árvore ao meio, porque Wesley afirmou que, antes de sua conversão genuína em Aldersgate, ele era apenas um quase cristão. Ele pregava o evangelho, orava com eloquência, jejuava com rigor, visitava os presos nas masmorras, mas não tinha a posse de Cristo em sua alma. Podes tu imaginar a magnitude desta confissão? Um dos maiores avivalistas da história da igreja, admitindo que pregou a salvação a outros enquanto ele mesmo não era salvo. Oh, meu Deus, quantos hoje estão exatamente na mesma condição terrível? Quantos líderes, quantos pastores, quantos professores de escola dominical, quantos diáconos e músicos estão a servir a um Deus que eles, em verdade, não conhecem intimamente? A oração de 5 minutos de Wesley não permite que tu mantenhas esta ilusão confortável. Ela te força, ela te constrange a encarar a realidade nua e crua da tua condição espiritual diante de um Deus que não pode ser enganado. No quinto dia, quando minha alma tremelicante chegou à pergunta: se eu morresse agora, estaria pronto? Meu corpo inteiro estremeceu. Eu conhecia a resposta doutrinária correta. Podia recitar o plano da salvação de cor e salteado, mas lá no fundo do meu ser, no lugar secreto onde a verdade reside, havia uma incerteza pavorosa, uma dúvida que me gelava a alma. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse a sussurrar em meu espírito: tu sabes muito sobre mim, mas tu não me conheces. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, fala sobre a única coisa da qual podemos verdadeiramente nos gloriar. Não em nossa sabedoria, não em nossa força, nem em nossas riquezas, mas em conhecer ao Senhor. Nota bem, amado, não é conhecer sobre o Senhor, mas conhecê-lo pessoalmente, intimamente, experiencialmente. Wesley descobriu, para seu horror, que muitos que professam conhecer a Deus, na verdade, o negam com suas obras diárias, exatamente como está escrito na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 16. A oração diária de exame revela esta hipocrisia de forma impiedosa. E então, no 7º dia, algo começou a quebrar dentro de mim. A pergunta, pequei conscientemente hoje, me destruiu por completo. Dei-me conta com um horror indescritível de que eu vivia em pecado consciente, constantemente, mas havia me acostumado tanto com a sua presença sutil que já nem o considerava mais como pecado. O orgulho disfarçado de santa confiança, a inveja mascarada de admiração, a luxúria justificada como mera apreciação estética, a ira santificada como se fosse indignação justa. Wesley era implacável consigo mesmo neste ponto. Ele entendia que um único grão de pecado consciente, mantido e não confessado, é suficiente para afundar uma alma no inferno.
Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Não estamos aqui a falar de um perfeccionismo legalista e farisaico que esmaga a alma, mas da busca incessante pela santidade bíblica, sem a qual, como nos adverte a Escritura, ninguém verá o Senhor. A primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 9, é categórica e não deixa margem para interpretações frouxas. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Escuta-me com toda a atenção. Se tu podes pecar conscientemente e depois deitar tua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo, há algo terrivelmente errado, pois o Espírito de Deus não pode habitar em paz com o pecado acariciado. Se tu podes passar dias, talvez semanas, sem uma oração verdadeira daquela que rasga a alma, e não sentes uma falta desesperadora, tu não tens a vida de Cristo em ti. Se tu podes ler sobre as chamas do inferno sem um pingo de terror santo, ou sobre as glórias do céu, sem que lágrimas de saudade anelem teus olhos, tua fé é uma fé morta, um cadáver enfeitado com as joias da doutrina. No 10º dia desta jornada agonizante de oração, aconteceu algo que marcou a minha alma com ferro em brasa para todo o sempre. Ao fazer a pergunta, falei de Jesus para alguém hoje? Percebi com uma vergonha que me queimava o rosto que haviam se passado semanas, talvez até meses, desde a última vez que compartilhei o Evangelho com uma alma perdida. Como pode alguém que professa ter encontrado a água da vida não gritar de sede por aqueles que perecem ao seu redor? Wesley pregava ao ar livre, nas minas de carvão, nas prisões imundas, em qualquer lugar onde houvesse almas perecendo sem esperança. Ele entendia perfeitamente que o silêncio evangelístico não é uma questão de temperamento, mas uma evidência de morte espiritual. Se Cristo verdadeiramente vive em ti, é impossível não falar dele. O livro de Atos, no capítulo 4, versículo 20, registra o clamor apaixonado dos apóstolos, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas aí reside o problema. Se tu nunca viste nada da glória de Deus, se nunca ouviste a sua voz suave e poderosa em teu espírito, se tua experiência com o cristianismo é puramente intelectual e teórica, então o teu silêncio não é apenas natural, é inevitável. A oração de Wesley expõe esta falsidade de forma brutal. No 12º dia, foi a pergunta sobre a gratidão que me quebrantou por completo. Fui grato em todas as circunstâncias? Dei-me conta de que a minha vida era uma murmuração contínua, uma reclamação perpétua, habilmente disfarçada de pedidos de oração. Eu pedia, mas raramente ou nunca agradecia de coração. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ordena: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se tu não consegues ser grato, não estás na vontade de Deus. E se não estás na vontade de Deus, não pertences a Deus. A lógica é implacável e absolutamente aterrorizante. Wesley vivia em gratidão, mesmo em meio à pobreza extrema, à perseguição violenta, à doença debilitante. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Quando tu realmente possuis a Cristo, a gratidão flui de ti como um rio, mesmo quando atravessas o vale da sombra da morte. Então, no 15º dia, algo extraordinário e terrível aconteceu. Após 2 longas semanas sendo confrontado diariamente com a minha própria falsidade religiosa, com a minha hipocrisia piedosa, eu finalmente me quebrantei por completo diante de Deus. Não foi uma decisão emocional calculada, foi um colapso total do meu ego religioso, uma implosão da minha justiça própria. Chorei por horas a fio, não com as lágrimas de autocomiseração, mas com as torrentes de um arrependimento genuíno e doloroso. Eu vi a minha religião como Deus a via, trapos de imundícia, como bradou o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6. Toda a minha justiça própria, todo o meu vasto conhecimento bíblico, toda a minha incansável atividade religiosa, tudo, absolutamente tudo,
era uma abominação diante da santidade ofuscante do Deus Todo-Poderoso. A partir do 16º dia, comecei a experimentar o que Wesley chamava de desespero legal. É a consciência esmagadora, a certeza aniquiladora de que absolutamente nada do que eu pudesse fazer, nenhuma obra, nenhum sacrifício, poderia me salvar. Minhas orações, meus jejuns, meus estudos bíblicos, tudo estava contaminado pela lepra do pecado. O clamor do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, ressoava em minha alma como um sino fúnebre. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A oração de 5 minutos de Wesley não oferece nenhuma rota de fuga para a autojustificação. Cada uma daquelas perguntas é um martelo divino que esmigalha a rocha do orgulho religioso. Meu primeiro pensamento foi sobre Deus? Não, foi sobre minhas preocupações e meus planos egoístas. Orei com fervor? Não, foram apenas palavras vazias, um eco oco em um coração vazio. Li a palavra com fome espiritual? Não, foi por mera obrigação, para aplacar uma consciência culpada. Nunca, nem por um instante. Dia após dia, a verdade terrível se tornava mais e mais clara, mais e mais insuportável. Eu era um hipócrita refinado, um sepulcro caiado, impecavelmente belo por fora, mas por dentro, um amontoado de ossos de mortos e de toda a impureza. Exatamente como nosso Senhor Jesus descreveu os fariseus em Mateus, capítulo 23, versículo 27. Wesley passou anos nesta condição miserável antes de sua verdadeira conversão. Ele relata em seus diários que seguia todas as regras, praticava todas as disciplinas com um rigor monástico, mas seu coração permanecia morto, frio e distante de Deus. Foi somente quando ele abandonou toda e qualquer esperança em sua própria religiosidade, em suas próprias obras, que ele finalmente encontrou a Cristo. O mesmo processo de demolição e reconstrução estava acontecendo comigo, dia após dia, através desta oração abençoada e terrível. No 20º dia, algo mudou radicalmente em minha jornada. Ao fazer a pergunta cortante, estou guardando algum pecado secreto? O Espírito Santo, como uma luz que invade uma masmorra escura, trouxe à tona coisas que eu havia enterrado nas profundezas da minha memória há anos, pecados que eu havia racionalizado, justificado, minimizado e até esquecido. Wesley era inflexível e intransigente neste ponto. Um único pecado secreto, mantido conscientemente no coração, é suficiente para condenar uma alma imortal ao fogo eterno. O livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, é claro como a luz do meio-dia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquele momento, de joelhos no chão, confessei pecados específicos, nome por nome, pecados que eu nunca havia tido a coragem de admitir, nem mesmo para mim mesmo. Foi como vomitar um veneno que estava me matando lentamente por dentro. A religião havia me ensinado a esconder, a disfarçar, a manter as aparências, a parecer santo aos olhos dos homens. A oração de Wesley, contudo, me forçou a ser real, terrivelmente real, diante de um Deus que sonda os corações e os rins. E então, no 22º dia, experimentei algo que só posso descrever como um encontro avassalador com a santidade de Deus, ao perguntar: meu coração está quente para com Deus neste momento? Pela primeira vez em toda a minha vida senti algo diferente. Não era uma emoção fabricada ou um sentimento induzido. Era fogo, fogo genuíno, celestial. Era como se o próprio Deus estivesse a dizer: agora que abandonaste a tua falsa religião, agora que te despojaste da tua justiça própria, posso finalmente revelar-me a ti. Wesley descreve um momento semelhante em seu diário, a famosa experiência de Aldersgate, quando seu coração foi estranhamente aquecido e ele soube, com uma certeza inabalável, pela primeira vez, que Cristo havia morrido por ele pessoalmente. Do 23º ao 25º dia, vivi uma intensidade espiritual que eu jamais havia sequer sonhado ser possível.
A oração de 5 minutos havia se tornado um portal para a presença manifesta de Deus. Mas não penses nem por um segundo que era algo fácil ou agradável. Era terrível no sentido mais bíblico e reverente da palavra, como quando o profeta Isaías viu o Senhor em seu alto e sublime trono e clamou: "Ai de mim, pois estou perdido", conforme está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 5. Cada manhã era um processo de morte e ressurreição. Morte para o eu falso e religioso e ressurreição para a vida nova e genuína em Cristo. Wesley entendia que sem esta morte diária não existe cristianismo verdadeiro. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, registra as palavras intransigentes de Jesus: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me." A oração de exame de Wesley é, em sua essência, o ato de tomar esta cruz diariamente. No 26º dia, a pergunta: "Quanto tempo dediquei à oração secreta?" revelou outra verdade devastadora sobre minha vida passada. Eu orava em público com grande eloquência, orava na igreja para ser visto pelos homens, orava antes das refeições por costume, mas quase nunca travava a verdadeira batalha da oração secreta. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, nos ensina a entrar em nosso aposento, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Wesley passava horas em oração secreta diariamente. Ele sabia que a vida pública de um cristão é apenas o transbordamento da vida secreta com Deus. Se não há uma vida secreta de comunhão profunda, a vida pública é pura hipocrisia, um espetáculo vazio. Comecei a acordar mais cedo, não por um senso de legalismo ou dever, mas por uma necessidade desesperada de estar com Deus. Aquela oração de 5 minutos havia criado em mim uma fome tão profunda que apenas a presença de Deus poderia saciar. No 28º dia, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu em relação à pergunta: murmurei ou reclamei? Percebi com espanto que eu havia parado de murmurar. Não foi por um esforço da minha vontade, mas porque algo fundamental havia mudado em meu coração. A carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14, nos ordena a fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Antes, isso me parecia uma meta impossível de ser alcançada. Agora, era simplesmente natural. Wesley explicava que quando Cristo realmente possui uma alma, os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz e longanimidade, começam a se manifestar espontaneamente. Não é um esforço humano para ser bom, é a própria vida divina fluindo através de vasos de barro. A oração diária de exame havia me transportado da morte para a vida. No 29º dia, ao me perguntar: falei de Jesus para alguém hoje? Percebi que eu não conseguia mais ficar calado. Era como um fogo ardente em meus ossos, como o profeta Jeremias descreve em seu livro, no capítulo 20, versículo 9. Compartilhei o Evangelho com 3 pessoas naquele dia, não por um senso de obrigação religiosa, mas por um transbordamento irresistível do meu coração. Quando tu realmente possuis a Cristo, o evangelismo deixa de ser um programa da igreja e se torna uma explosão inevitável de vida. Wesley pregava para multidões imensas, não porque era seu trabalho ou sua vocação, mas porque, como disse o apóstolo Paulo na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. E então, no 30º dia, ao completar um mês desta disciplina espiritual transformadora, fiz todas as 22 perguntas com uma consciência completamente renovada. Acordei com pensamentos celestiais. Sim, pois o céu havia invadido a minha mente. Meu primeiro pensamento foi sobre Deus. Sim, ele havia se tornado a minha magnífica e santa obsessão. Orei com fervor? Sim, com gemidos inexprimíveis que só o Espírito entende. Li a palavra com fome? Sim, como um homem faminto devora o pão. Apliquei o que li, imediatamente, sem a menor hesitação. Pequei conscientemente? O pecado havia se tornado algo repugnante, odioso para mim. Confessei imediatamente? Sim, antes mesmo que a sombra do pecado pudesse se assentar em minha alma. Estou guardando algum pecado secreto? Nenhum.
Todos foram expostos à luz e abandonados na cruz. Tenho inveja de alguém? Apenas um santo zelo pela glória de Deus na vida dos outros. Murmurei? Impossível murmurar quando o coração transborda de gratidão. Fui grato em tudo, absolutamente em cada detalhe. Meu coração está quente para com Deus. Está pegando fogo. Se eu morresse agora, ó glória, seria ganho puro, como bradou o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Mas não penses tu que eu havia chegado à perfeição sem pecado. Wesley nunca ensinou uma perfeição que eliminasse a possibilidade de queda. O que ele ensinou e o que eu experimentei foi a perfeição em amor, um coração inteiramente puro diante de Deus, livre do domínio consciente do pecado. A oração de 5 minutos não é uma fórmula mágica, amado, mas sim uma ferramenta de diagnóstico espiritual. Assim como um termômetro não cura a febre, mas apenas revela a sua existência, estas perguntas não têm o poder de salvar, mas elas revelam, com uma precisão assustadora, se tu estás verdadeiramente salvo ou se ainda estás perdido em teus pecados. O que descobri naqueles 30 dias foi, ao mesmo tempo, aterrorizante e glorioso. Aterrorizante porque vi que havia vivido anos a fio como um cristão falso, um ator no palco da religião. E glorioso porque, finalmente, encontrei a Cristo de verdade. Ou melhor, Ele me encontrou quando eu parei de fingir e me expus completamente através desta oração diária. Agora eu entendo por que Wesley insistia tanto nesta prática. Sem um exame diário, é terrivelmente fácil se enganar a si mesmo. Com ele, o auto-engano se torna impossível. Queres saber a verdade mais terrível que eu descobri? A vasta maioria daqueles que se dizem cristãos jamais ousaria fazer estas perguntas com honestidade, pois, no fundo de suas almas, eles já sabem que as respostas os condenariam. Preferem a segurança da ignorância ao terror da verdade. Mas Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que a verdade vos libertará. Sim, mas primeiro ela te destrói, para depois te libertar. Quero terminar com o testemunho mais poderoso de todos, o meu próprio. Antes destes 30 dias, eu era um ministro do Evangelho. Eu pregava, ensinava, aconselhava, mas estava morto por dentro. Depois destes 30 dias, continuo a fazer as mesmas coisas, mas agora com vida, com poder, com unção. Antes eram palavras sobre Deus, agora são palavras que vêm de Deus. Antes era performance religiosa, agora é o transbordamento do Espírito. A diferença? Agora eu possuo aquele que eu apenas professava. Cristo não é mais uma doutrina para mim, é uma pessoa viva que habita em mim. Se esta mensagem poderosa incendiou o seu coração e despertou sua alma, não guarde esta chama apenas para você. Inscreva-se agora mesmo no canal Conexão Divina para receber mais alimento espiritual que transforma. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nos diga o que Deus falou ao seu espírito, qual pergunta mais te confrontou e, por amor às almas, compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa desesperadamente ouvir esta verdade hoje.